pessoal. Estamos aqui mais uma vez, dando sequência aos nossos encontros para falarmos do tema mediunidade em ação. Trabalhamos o episódio 1 na semana anterior, onde nós trabalhamos a teoria da mediunidade, a lei dos fluidos, energia, corpo físico, perispírito, espírito, Deus, espírito e matéria, que é basilar para a nossa sequência de reflexões. E, além de tudo, o fluido cósmico, universal, plasma divino, a matéria-prima de tudo, né? Então, fundamentado nesses conceitos em que a gente vai dar sequência ao nosso estudo sobre a mediunidade, salientando que o nosso objetivo é tratar da mediunidade prática nas casas espíritas e reuniões mediúnicas. E como Kardec nos explica nos livros dos médiuns, não existe um compêndio reduzido para que nós possamos estudar e entender a mediunidade. Então, esses nossos encontros não nos eximem de estar estudando e refletindo em torno do livro dos médiuns. É o convite que a gente faz a todos, né? Todos já me conhecem, eu sou Eugênio, da cidade de Pedro Leopoldo, estou aqui em casa de Chico Xavier, e sou colaborador e trabalho nas reuniões mediúnicas do Centro Espírita Meimei, fundado por Chico Xavier, no ano de 1952. E o nosso episódio 2, ele vai tratar da classificação da mediunidade segundo os seus efeitos, para que a gente possa compreender os fenômenos mediúnicos classificados por Kardec. Nós vamos ver o seguinte, e o primeiro que nos trata é a mediunidade segundo os seus efeitos, os efeitos ou fenômenos de efeitos materiais, físicos ou objetivos. O próprio título, né, já mostra a proposta do fenômeno, né, que são os que sensibilizam diretamente os órgãos dos sentidos dos observadores. Ou seja, os fenômenos de efeitos físicos, quando produzidos, todos que ali estão vão perceber pelos seus próprios sentidos, nossos 5 sentidos. Então, de acordo com a manifestação, ou apresentação, ou presença do espírito comunicante, todos nós vamos perceber de acordo com a manifestação daquele espírito e pelos nossos sentidos. Não precisamos ter nenhuma faculdade mediúnica para perceber ou participar do fenômeno nesse sentido de assisti-lo, ok? E temos a mediunidade segundo seus efeitos, os fenômenos intelectuais ou subjetivos, que são, o próprio nome já diz, intelectuais ou subjetivos, é que não são perceptíveis exclusivamente pelos nossos 5 sentidos, né? Senão pela racionalidade, ou seja, o intelectual e subjetivo é não palpável, né? O intelectual é patrimônio, vamos dizer aí, do espírito. Então, para que haja os fenômenos intelectuais, nós vamos tê-los através de um médium, e algumas das suas comunicações são exclusivamente da percepção daquele médium de acordo com a mediunidade que lhe é própria. Então, nós temos esses dois, né, essas duas classificações, os físicos e os subjetivos, ou intelectuais. Para melhor diálogo, vamos falar sempre físicos e intelectuais, que nós vamos perceber a diferença de um e de outro, né? Então, é essa a classificação que Kardec nos propõe. E os médiuns de efeitos físicos, né, são particularmente, segundo Kardec, aptos a produzir fenômenos materiais, como o próprio nome já indica, né? E o que seriam esses fenômenos? Movimento de corpos inertes, os ruídos e etc. Então, pode ser bem diferenciado esse tipo de fenômenos. Bom, então aí a gente vai ver esses fenômenos físicos como são classificados, né? Mas como pode um espírito produzir o movimento de um corpo sólido?
a pergunta que Kardec faz aos espíritos. E os espíritos, assim, o responderam, né, que é combinando uma parte do fluido universal, ou seja, o fluido cósmico universal que nós estudamos semana passada, com o fluido próprio daquele efeito que o médium emite. Ou seja, então, o médium ele tem um tipo de fluido que é externado, né, de uma forma que, combinado com o fluido cósmico universal, o espírito consegue produzir o fenômeno de efeito material. Ora, nós estamos falando do espírito que está seu corpo de carne, então o acesso à matéria para ele já seria mais complicado. E também a nossa percepção das coisas que não são materiais são mais como a gente diz, pelos lados mediúnicos. Já que um efeito físico é perceptível, né, para a percepção de todos, né, perceptível a todos, essa resposta nos dá a entender, né, que os médiuns eles possuem a facilidade de desprender esse fluido, né, que nós podemos classificá-lo como chamado ectoplasma, que é essa externar esse fluido que consegue ganhar forma. Então, por isso que nós vamos entender os fenômenos de efeitos físicos e o que é médium de efeitos físicos. Então, é a capacidade que ele tem de externar esse fluido necessário ao fenômeno que, manipulado junto com o fluido cósmico universal, produz os fenômenos materiais que nós conseguimos enxergar. Bom, e quais seriam esses fenômenos, né, meus amigos? Quais seriam esses fenômenos que nós temos aí de efeitos físicos, né? Nós temos vários deles, nós vamos citar alguns para nossa compreensão, para a gente entender. E como a gente sabe, os fenômenos de efeitos físicos, devido ao próprio desenvolvimento intelectual, né, hoje nós quase não temos, é quase extinto a produção desses fenômenos de efeitos físicos. A gente que chegou na doutrina espírita da década de 80 para cá, já não participamos, né, com tanta atividade, né, desses fenômenos, porque os fenômenos subjetivos, como nós vamos estudar e entender o trabalho da casa espírita, estariam mais em prática, devido ao próprio desenvolvimento da humanidade, da racionalidade e da percepção, né, que nós já temos da espiritualidade. Os efeitos físicos foram os fenômenos que iniciaram os trabalhos de Kardec, né, porque ele enxergou ali fenômenos inteligentes, nesses efeitos produzidos pelos espíritos através da mediunidade de alguns médiuns, mas, nos dias atuais, são fenômenos que serviriam apenas para atender praticamente a curiosidade de muitos, né, e provar essa existência, essa possibilidade. Então, segundo Emmanuel, até o Chico produzia alguns fenômenos de efeitos físicos, ele suspende para que o efeito intelectual fosse mais trabalhado e atingisse mais a coletividade. Então, vamos ver esses fenômenos, como eles podemos traduzi-los, né? Nós temos o fenômeno de materialização, de transfiguração, levitação, transporte, bilocação, voz direta, escrita direta, tipologia e sematologia. Nós vamos falar desses 9 efeitos, né, mediunidades de efeitos físicos, ou manifestações, ou fenômenos de efeitos físicos. Ok? E nós temos aqui os efeitos intelectuais, que nós temos a vidência, a audiência, a psicometria, o desdobramento e a psicografia. Né? Esses 5 efeitos intelectuais é que vai dar origem ao nosso estudo desses fenômenos, até que a gente chegue naqueles de interesse na tarefa espírita que nós temos hoje nas nossas reuniões mediúnicas. Bom, aqui, gente, nós vamos falar, então, primeiro dos efeitos físicos, né? Detalhando cada um, só para a gente ter essa distinção.
Materialização de objetos, de espírito, etc. Ou seja, a condição que esse fluido, que o médium expele como fluido cósmico universal, possibilita a formação dessas coisas, como diz, a materialização, né? Dos objetos que aparecem, do espírito que se manifesta, é lógico, a formação através do seu perispírito, enfim, que consegue se apresentar a todos, né? Nós temos vários fenômenos de materialização, acreditamos que esse é um fenômeno, digamos, que mais chamou atenção, e é o fenômeno que Chico praticou, né, durante uns 2 ou 3 anos, com a presença, que depois da vinda do Peixotinho, desculpem, né, e Chico trabalhou várias materializações de Emmanuel, Meimei, e Sheila e outros mais, como a gente tem conhecimento. Depois foi interrompido, segundo aquela orientação do benfeitor Emmanuel. A transfiguração é a modificação dos traços fisionômicos do próprio médium. Nós vimos a maior, né, transfiguração que nós temos, notícia de Jesus no Monte Tabor, mas pode acontecer com médios em determinados fenômenos mediúnicos, né, numa reunião. Então, a transfiguração é essa modificação dos traços fisionômicos. E nós, mais tarde, vamos entender como se dá o fenômeno mediúnico, que vai ser pela a possibilidade e propriedades do perispírito. Então, você vê, Jesus, ele sobe ao Monte Tabor, né, com 3 dos apóstolos, e lá ele se transfigura, e eles veem a figura de Elias. Então, é muito interessante. Vamos procurar lá na Bíblia várias manifestações que nós vamos ter de efeitos físicos, né, que foram utilizados no Velho Testamento. A levitação é o erguimento de objetos e ou pessoas contrariando a lei da gravidade. A levitação, ela é como a gente vê que os mágicos fazem com aquelas cortinas, né, e aqueles fios, mas é um efeito natural que altera, né? Aqui coloca contrariando, porque um corpo pesado não poderia se erguer, mas as propriedades sendo modificadas momentaneamente daquela matéria, ela pode ser levitada. A de transporte é a entrada e saída de objetos de recintos hermeticamente fechados, né? Sai um copo de uma mesa e aparecer em outro lugar se o ambiente está todo fechado. Esse é o chamado fenômeno de transporte. O outro que nós vamos ter é bilocação ou bicorporeidade. É o aparecimento do espírito do médium desdobrado sob forma materializada em lugar diferente do corpo. Ou seja, nós vamos reportar de novo ao capítulo da emancipação da alma, e pelo esse fenômeno da mediunidade de efeitos físicos, ele consegue se desligar do corpo e se tornar visível em outro ambiente, enquanto o corpo está inerte em algum lugar. Da voz direta, né, vozes dos espíritos que soam pelo ambiente, independentemente do médium, né, em termos, através de uma garganta ectoplasma. Em termos, por quê? Essa voz não sai da boca do médium. Ele doa o fluido, segundo a espiritualidade nos esclarece, forma-se uma garganta ectoplasma, ou seja, vira um instrumento para o espírito ali presente que ele solte a sua voz, né? Nós vimos muitos relatos bíblicos que falam que a voz de Deus falou, né? Que os anjos apareceram. Esses fenômenos eram fenômenos de efeitos físicos, né? Que se apresentavam na época, e como a mediunidade ainda não tinha sido explicada por Kardec, né? Ficava como um fenômeno sobrenatural. Mas era um fenômeno natural, como nós o entendemos hoje. A escrita direta, né? Palavras, frases, mensagens, escritas sem utilização da mão do médium. Seria uma psicografia diretamente, né, pelo lápis no papel, como vimos Moisés também no efeito físico, recebendo os 10 mandamentos, né, numa tábua de pedra, né, para que pudéssemos receber as primeiras orientações
diretamente dos espíritos superiores que governam a Terra, em nome de Jesus. A tipologia, sinais por pancadas, formando palavras e frases inteligentes, né? Através do sinal, que é combinado, evidentemente, se formavam frases que formavam letras. A gente viu muito isso, né, nessa coqueluche da mediunidade. Então, é muito importante a gente buscar esses fenômenos com esse entendimento que se nos apresenta. Voltemos. Nos desculpe aí o transtorno, faz parte. O celular estava para descarregar, mas nós recuperamos. Vamos embora. A sematologia, movimento de objetos com contato físico, traduzindo uma vontade, sentimentos e etc. Né? De acordo com essa movimentação do objeto sem um contato físico, né, ele expressava um pensamento, um desejo, um sentimento. Né? Então, esses fenômenos, gente, que foram utilizados na época, né, dos estudos iniciais de Kardec para que pudesse conceber a possibilidade, né, das comunicações mediúnicas. Vamos ver mais agora. Então, essas são de efeitos físicos que a gente pode entender, né, que elas acontecem, depende do fluido que é expelido pelo médium, com combinação que o espírito comunicante ou presente irá fazer, e produz um efeito, né, material perceptível a todo o ambiente, a todos que ali estão presentes. Então, resumindo, seriam esses fenômenos de efeitos físicos. Agora, nós vamos passar para os fenômenos de efeitos intelectuais ou subjetivos, que são o exercício da mediunidade hoje mais praticado, como a gente disse anteriormente. A vidência é a faculdade anímica, ou seja, da alma, ou mediúnica, né, que permite uma pessoa perceber imagens da vida espiritual, mesmo na vida corpórea, independentemente do tempo e da distância. Ou seja, a possibilidade que o médium tem de captar essas imagens, né, de lugares, de pessoas, de espíritos, enfim, à distância. Aí não conta o espaço e tempo, né? E aí ele fala que pode ser anímica ou mediúnica, que nós vamos diferenciar, nós temos a clarevidência também, né? Que é essa a percepção, ou no próprio nome já diz, com mais clareza, com mais nitidez, né? Que é uma variação da vidência. A audiência é da mesma forma, só que é para escutar os espíritos, ou os sons do mundo espiritual, como Kardec amplia aqui para a gente, porque podemos escutar uma música, né? Podemos escutar os espíritos, e ela também tem a sua variação na clara audiência, que amplia essas possibilidades, essa nitidez do contato. Nós temos o desdobramento, que até muitas vezes as pessoas confundem com transporte. O médium transportou, não, para algum lugar, né? O transporte é no efeitos físicos de objetos de lugares hermeticamente fechados, aquele objeto aparece ou desaparece. O desdobramento é esse estado, né, de emancipação da alma, que ele se desliga do corpo, ficando evidentemente ligado pelos laços fluidos que o retém à vida física, e vai a outros lugares, distantes ou não, fora da dimensão do tempo e espaço também, e descreve o que vê, o que faz. Então, ele tem a lucidez nesse desdobramento, porque muitas vezes a gente faz o desdobramento durante o sono, mas como não é um efeito mediúnico, nossas lembranças são fragmentárias, né? Agora, no estado de êxtase, como a gente disse, né, dos tipos de transe, esse médium, ele é o lugar que ele está e consegue descrever através do seu corpo, é aí que aqueles que estão ali tomam contato do que está acontecendo. Ok? A psicometria é a faculdade que tem o médium de estabelecer contato com toda a vida psíquica de alguém, coisa ou ambiente, né?
podendo prescrutar o passado, o presente e até o futuro, basta nisso contato com o objeto. Então, essa faculdade de psicometria é essa percepção, essa leitura, digamos assim, para traduzir melhor para a gente, magnética ao toque de algum objeto impregnado por determinada pessoa ou situação, e que, ao toque do objeto, a gente faça a leitura. E aqui, como falo de futuro, ou até uma projeção. Né? É muito comum essas sensações, né, em visitas a museus, né? Onde ali tem objetos de história e de grande importância, muitas das vezes. Então, esses são os fenômenos de efeitos intelectuais. E para os trabalhos, evidentemente, que hoje são feitos na casa espírita, essas duas mediunidades, né, de efeitos intelectuais são as mais praticadas devido ao nosso estágio, até, como disse, né, de intelectualidade e de compreensão e estudo dessas possibilidades de intercâmbio. Né? Então, é a psicografia, que é escrita por influência dos espíritos, né, que escreve impulsionando a mão do médium, seja por uma forte intuição, por um controle parcial do centro motor e consciência do médium ou por uma ação mecânica. Então, aqui traduzindo, ela pode ser intuitiva, mecânica e semimecânica, semimecânica e mecânica, né? Ou seja, muitas vezes pode ser por uma ideia que surge, desenvolve na escrita, a semimecânica é simultânea, né? O pensamento com a escrita, digamos assim, e a mecânica é o espírito induz a mão do médium sem uma influência intelectual mais direta, evidentemente, utilizando os recursos e possibilidades que o médium oferece para esse tipo de trabalho. Nós vamos ver relatos maravilhosos do Chico, que ele escrevia sobre todas essas influências aqui citadas na psicografia. A psicofonia é um fenômeno mediúnico que, associado ou não a outras mediunidades, ou modalidades da mediunidade, possibilita o espírito falar através do aparelho fonador do médium. Ou seja, é a percepção do médium daquela presença ou daquele efeito mediúnico, né? E que ele consegue falar. Então, Kardec, aqui a gente vê muito o termo que era usado, hoje bem abolido da comunidade espírita, que é incorporação, para dar essa ideia que o espírito usa o aparelho físico do médium para falar dos seus, né, da sua situação, da sua necessidade, ou traz alguma instrução, como os benfeitores espirituais, né? Mas hoje a gente sabe que essa é uma influenciação, né? E é traduzido pelo médium através de várias, às vezes, modalidades, como diz aqui Kardec, de mediunidades que se traduz na psicofonia, ou seja, o médium fala aquilo que ele está capturando, ele faz um intercâmbio com o espírito através da fala. A escrita, o intercâmbio mediúnico através da escrita. Ok? Então, é bem interessante esse trabalho que Kardec nos apresenta do Livro dos Médiuns, que eu volto a convidar, né? Kardec, ele foi muito minucioso. A gente trouxe um fragmento, né? O necessário para a gente ter uma compreensão geral, mas no Livro dos Médiuns, Kardec detalha isso com muito esmero, e devido ao seu método, e a sua observação, e a sua experiência, a sua prática no trato com os médiuns para codificação. Então, é bem interessante a gente estar recorrendo sempre ao Livro dos Médiuns para ampliar os nossos conhecimentos. E como Kardec detalhou bastante, ele coloca a variedades especiais para efeitos físicos. Aí ele vai dando os tipos de médiuns que pode produzir os efeitos. Ali a gente falou dos efeitos bem geral, né? E ele vai detalhando os médiuns, porque pode ter variedades. O mesmo tipo de mediunidade, a produção mediúnica seja outra, de acordo com cada médium. A gente vai passar rapidamente aqui, só para a gente ter noção do trabalho tão grande que Kardec fez para que pudesse chegar a essas conclusões, né?
Médios tipitólogos, né? Produz os ruídos ou golpes. Médios motores, que produz movimento dos corpos inertes. Médios de translações e suspensões, que produz a suspensão no espaço. A gente vê que está tudo ligado aos tipos de mediunidade de efeitos físicos, mas é bom a gente ter notícias, né, desses termos utilizados por Kardec, para que em alguma outra leitura que a gente vai fazer, a gente não estranhe e ache que seria outra coisa, não é a mesma coisa. Né? Aqui fica o exercício para vocês linkarem o tipo de médium ao tipo de mediunidade, tá bom, gente? Médium de efeitos musicais, que provocam músicas em certos instrumentos sem contatos. Médios de aparições, aqueles que podem provocar aparições fluídicas ou tangíveis visíveis para os assistentes. Então, aqui vem as variedades de psicologia, né? De sematologia, de levitação, de efeitos musicais, que o efeito físico, às vezes, no instrumento direto musicais, da materialização, enfim, dos vários tipos de mediunidade que a gente estudou, de transporte, né? Aqueles que conseguem servir de auxiliar de espírito para o transporte dos objetos. Noturnos, aqueles que só obtêm certos efeitos físicos na obscuridade. O que seria isso? A gente vê nas reuniões, nas fotos e nas explicações, em algumas reuniões de ectoplasmia, ou que são os médios liberam ectoplasma, que seria uma variação desses fluidos, em ambiente escuro, sem luz nenhuma. Só dessa maneira que os médios conseguem essa liberação desses fluidos, certo? E médiuns curadores, a gente vai ver isso quando a gente for estudar a parte de magnetismo, né? Que tem o dom de curar, aliviar as dores pela imposição de mãos ou pela prece. Aí é a questão do efeito do magnetismo, que Kardec, até na época, era bem estudado o fenômeno do magnetismo, então ele nem se ocupou a tanto trabalho, mas ele cita no livro dos médiuns e fala que justamente estudos específicos estavam sendo direcionados nessa área, mas a única mensagem que ele deixa bem clara é se os médiuns magnetizadores, ou seja, os que têm o dom do magnetismo sem serem médiuns, se unissem aos espíritos superiores para o trabalho, né, de cura, por isso que ele cita aqui como médiuns, aí se tornam médiuns efetivos da espiritualidade, né, mas o magnetismo do médium depende disso, mas a produção dos alívios e curas, né, vem ampliar, né, através dessa assistência dos bons espíritos. E aqui, gente, nós vamos ver uma outra coisa aqui que eu acho interessante. Os médiuns de efeitos físicos, eles serão facultativos ou involuntários. O facultativo é o médium que ele sabe da sua condição de produzir o fenômeno e ele tem um certo controle, digamos assim, entre aspas, de doação desses fluidos, enfim, durante um trabalho mediúnico. O médium voluntário, muitas vezes, o é sem o saber, né? Então, muitos fenômenos de efeitos físicos, classificar as casas de mal-assombradas, evidentemente, né? Como foi até o caso das irmãs Fox, era essa produção de efeitos físicos de forma involuntária, né? E depois, segundo Kardec, com muito esforço, estudo e prática, pode se tornar facultativo, tá bom? Então, vamos voltar aqui para a mediunidade de efeitos intelectuais. São médiuns auditivos, que ouvem os espíritos, falantes, aqueles que falam sobre a influência dos espíritos, escreventes ou psicógrafos, né, que têm a faculdade de escrever sobre a influência dos espíritos, e médiuns videntes, aqueles que veem os espíritos em estado de vigília, por aquelas mediunidades que nós conversamos, né, de efeitos intelectuais. E aqui ele colocou sonâmbulos. O que é sonâmbulo? Aquele que... o sonambulismo é bem conhecido, né? A gente sabe que
uma pessoa em estado de repouso, ela consegue se movimentar e ser médio de si mesma. Muitas vezes pode ter até orientação dos bons espíritos ou dos espíritos inferiores, a gente não sabe, mas que tem uma influência dos espíritos e ele passa a ser médio de si mesmo. Aqui a gente vai abrir um parêntese, porque existe o médio sonambúlico, mas eu vou querer falar sobre o médio sonambúlico quando eu for falar dos mecanismos da mediunidade, porque eu acho que vai ficar mais fácil a compreensão, ok? Mas existe o médium sonâmbulo e o sonambúlico, são diferentes. O sonambúlico é uma variação do fenômeno mediúnico, está certo? E a gente vai ver a profundidade dele quando a gente for estudar os mecanismos da mediunidade. Os médiuns estáticos, né, que está em êxtase e recebe a revelação dos espíritos. Nós vimos isso lá nas formas de transe, né? Médios pintores ou desenhistas, aqueles que pintam o desenho sob a influência dos espíritos. Nós também, é uma coisa bem praticada nos dias de hoje, né? Daqueles que, né, que conseguem captar esse sentimento e doar, mecanicamente ou não, a sua mediunidade para o trabalho de desenhistas e músicos, né? Que compõem a música sob influência dos espíritos. Segundo nos fala lá em Nosso Lar, né? A arte, ela recebe muito diretamente essa influência dos espíritos, mesmo sem o saberem, né? E a gente vai ver nesses tipos de mediunidade essa possibilidade que pode ser traduzida mesmo sem o conhecimento, né? Ou seja, do fenômeno. Que eu acredito, nós já fizemos até uma palestra sobre a música na vida de Chico Xavier. Vocês devem procurar aí no YouTube, vocês vão encontrar, que a gente explica um pouquinho sobre o poder da criação de músicos, né? Segundo relato deles mesmos. E Leon Denis tem um trabalho magnífico, Espiritismo na Arte, que ele traz para a gente também a explicação dessa influência e dessa percepção do belo e do bom através, né, dos letristas e dos que fazem as melodias das nossas músicas. Médiuns inspirados são aqueles que recebem pensamentos sugeridos pelos espíritos, muitas vezes a sua revelia, ou seja, involuntariamente, né? Seja para atos comuns da vida, seja para os grandes trabalhos da inteligência. Então, a inspiração é essa possibilidade, né, de sintonia com os bons espíritos para nos trazer a inspiração para desenvolver, né, grandes ideias e grandes trabalhos da inteligência. Aí a gente enquadra os letristas e os musicistas, né, que são diretamente influenciados, como a gente vê descrito em Nosso Lar. Temos os médios de pressentimentos, né, pessoas em certa circunstância que têm uma vaga intuição das coisas futuras, né? Isso é muito comum a gente ouvir, tanto inspiração, hoje você está inspirado, às vezes sim, né? A inspiração ela vem em você, a movimenta em favor da vida, né? O pressentimento é essa percepção de algo, né, futuro ou consequências futuras que hão de vir, né? Uma vaga percepção, como diz aqui, da intuição. Kardec também coloca os médios proféticos, né? É uma variação da mediunidade de inspiração e de pressentimentos. Ou seja, o profético, ele tem uma variação dessas duas mediunidades, ou uma delas, né? Que recebem com permissão de Deus e com mais precisão que os médios de pressentimentos, então são mais concretos, né? A revelação de coisas futuras de interesse geral, né? Que Kardec também, em Obras Póstumas, trabalha como a presciência, a consciência do que pode acontecer, né? Então, ele classificou como médios proféticos. E a gente vai ver na Bíblia, né? Tinha os profetas que justamente recebiam estas leis divinas ou essas orientações do plano espiritual para a coletividade, né? Que era de interesse geral. Vamos observar a Bíblia, que ela não dá muita mensagem de mediunidade. Médios intuitivos é a faculdade de perceber, discernir
ou pressentir coisas independentemente do raciocínio análise. Ou seja, é uma coisa instantânea, que o médium tem a intuição precisa para um momento, para uma ocasião, sem necessidade de pensar. Porque muitas vezes, quando nós estudamos muito alguma coisa, a gente raciocina em cima daquilo na nossa utilização. Mas a intuição não, é instantaneamente, você recebe aquele pensamento, aquela ideia, e consegue processá-la, né? Sem fazer uma grande análise. É um tipo de mediunidade. Por isso que eu falei que essas aqui, elas dão uma variação das outras manifestações, né? Essa intuitivo, pressentimento e intuição, eles nos explicam o seguinte, que o médium intuitivo, ele age como um intérprete, né? Para transmitir o pensamento, ele precisa de compreendê-lo, de certa maneira, assimilá-lo, a fim de traduzi-lo fielmente. Este pensamento, portanto, não é dele. Nada mais faz do que passar através do seu cérebro. Ou seja, é uma ideia que vem e que a gente consegue processar instantaneamente, evidentemente, usando o nosso arquétipo anímico, ou seja, aquilo que eu tenho de material para ser acionado para a formação daquela ideia, sem uma grande análise. É bem interessante isso. Então, é um pensamento que surge pronto. A gente não o fabrica, digamos assim. A gente traduz imediatamente, por isso que ele chama aqui de intérprete. Ok? E a inspiração é explicada como um processo de semidesprendimento da alma. Nós estamos voltando à emancipação da alma, que está lá no Livro dos Espíritos, para a gente estudar, né? Que é uma variedade da intuição, segundo os Espíritos nos explicam. Com a diferença que a intervenção de uma potência oculta é bem menos sensível, sendo bem mais difícil distinguir o inspirado do que o intuitivo. Entenderam? Nesse sentido, que a inspiração ela vem sutilmente. Você tem aquela ideia, se inspira e você a constrói. Na intuição, não, é direto. E pressentimentos é também uma variedade da intuição, porque é uma vaga intuição dos acontecimentos futuros, né? Então, é uma variedade dos médiuns inspirados, e como a gente diz, que trabalha com a teoria da pré-ciência. Bom, esse tipo de manifestações, né? Essas últimas de efeitos intelectuais que nós trabalhamos, é a maneira hoje que nós trabalhamos mais com os médiuns atuais, né? Os médiuns atuais têm investido o estudo e a prática nessas mediunidades, no socorro e na instrução que o alto envia a favor do nosso mundo de expiações e provas, na tarefa da mediunidade, em face à doutrina espírita cristã, como uma oportunidade a mais de sermos úteis enquanto aprendemos as leis divinas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para nós. Vamos lá. Então, gente, por que a gente colocou essa classificação com um detalhe, mas não tão amplo como o Kardec está no Livro dos Médiuns, mas que nos dá a condição de compreensão dos assuntos que iremos tratar a partir de agora no trabalho da mediunidade em ação. E Kardec, ele coloca, bem no início lá no Livro dos Médiuns, uma coisa que ele já tinha essa compreensão do que ele nos escreveu, mas ele vai tratar do maravilhoso e do sobrenatural. Depois desses estudos e análises sobre a mediunidade que ele fez, né, quando ele vai nos apresentar o Livro dos Médiuns, ele pôde avaliar as ideias pré-concebidas, né, dos milagres e do ferir a lei da natureza, principalmente os fenômenos físicos da época que ele estava, até que ele lançou o Livro dos Médiuns, a intelectualidade ainda não tão perceptível dos potenciais do espírito na sua manifestação quando encarnado, ele escreve sobre o maravilhoso, porque é maravilhoso todo esse conhecimento, e o sobrenatural, que era tratado
como sobrenatural esses fenômenos mediúnicos. Então, ele fala o seguinte para a gente. O pensamento é um atributo do espírito. A possibilidade de agir sobre a matéria, de impressionarem os nossos sentidos e, portanto, de transmitirmos o seu pensamento é uma consequência, podemos dizer, da sua própria constituição fisiológica. Então, ele apresenta no Livro dos Médiuns, né, no capítulo 2, o maravilhoso e o sobrenatural, e ele já dá o quê? Essa clareza para a gente sobre a questão do pensamento como atributo do espírito, que vai gerar todas essas possibilidades de manifestações mediúnicas que nós narramos aqui, né? E ele diz que isso seria própria da constituição fisiológica, como a gente viu que a mediunidade, né, é uma questão que o corpo físico é preparado para esse tipo de processamento, como Kardec já nos fala lá no Livro dos Espíritos, a mediunidade, né, para que a gente pudesse perceber esse outro mundo paralelo, que Herculano Pires traz com muita clareza, falando que a paraexistência. Nós vivemos no mundo, né, material, tem um mundo espiritual, e agora nós acrescentamos o virtual, né, gente? O virtual nos dá uma boa ideia da possibilidade da mediunidade, não é mesmo? Mas nós vamos ficar no espiritual. Então, pessoal, essa aí seria a nossa proposta para o estudo de hoje, né? E Kardec, ele nos dá mais uma chamada aqui para o estudo. Diariamente, a experiência confirma a nossa opinião de que as dificuldades e desilusões encontradas na prática espírita decorrem da ignorância dos princípios doutrinários. Mais uma vez, ele fala que, às vezes, a gente não compreender esses fenômenos, falta de estudo, né, e observação. A ignorância, a falta de saber. A prática espírita é difícil, apresentando escolhas que somente um estudo sério e completo pode prevenir. Ou seja, como nós vamos tratar de efeitos intelectuais e subjetivos, é onde nós temos que investir para a compreensão, né? Um estudo sério e sequente, uma observação permanente, para que a gente possa compreender e saber avaliar os fenômenos que ocorrem em nossa volta. Então, seria isso para o dia de hoje, né? Nós vamos trazer na próxima semana sobre a desencarnação. Então, nós vamos ter que estudar para a gente entender melhor também a manifestação dos espíritos, o seu desligamento do corpo físico, para aí a gente entrar nas suas manifestações, ok? Então, meus amigos, vamos estudar e até a próxima semana, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos. Chico Xavier. Chico, homem de fé. Chico Xavier.